Carta que o apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Duas cartas que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo, trazendo tantos ensinamentos, tantos conselhos, tantas orientações. E nesse capítulo, Paulo está abordando com Timóteo acerca do comportamento que deve acontecer na casa do Senhor, no templo, no lugar que é separado para o culto ao Senhor. E ele então conclui, já no final do capítulo, nesse verso 15, dizendo: para que, se eu tardar, fique ciente de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, ou coluna e firmeza da verdade. A minha tradução está um pouquinho diferente, eu vou ler então a tradução que está sendo projetada. Volta lá, por gentileza. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo agora ilumine os nossos corações e as nossas mentes para compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ele quer nos edificar. Então, que os nossos corações agora, pela ação do Espírito Santo do Senhor, sejam abertos para ouvirmos, compreendermos e guardarmos no coração esses ensinamentos preciosos. Meus irmãos, se nós saíssemos agora ou em qualquer momento às ruas aqui do nosso entorno, se nós parássemos pessoas e perguntássemos a ela o que é a igreja, qual seria a resposta? Se a gente fizesse uma pesquisa de opinião, nós sairíamos às ruas aqui do Gutierrez, do Prado, do Calafate, os bairros que estão aqui no nosso entorno, e perguntássemos às pessoas então o que é a igreja, qual seria a resposta? Eu creio que entre as muitas respostas que nós receberíamos, talvez muitos dissessem: talvez a igreja é aquele prédio, aquele espaço ali na Avenida do Contorno, número 8.841, que está lá escrito Igreja Batista Salvação. Ali é a igreja. Aquele espaço ali é a igreja. Aquela igreja que tem, então, a cruz ali vermelha, ali é a igreja. Mas será que é só isso? Será que a igreja é somente o espaço, o prédio, a construção na qual ela se reúne, na qual ela está ali inserida? Como eu disse para vocês no começo do culto, nós estamos começando então hoje uma série de mensagens que tem como tema Igreja 1.0. Voltando à versão original. Voltando à primeira versão, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para com a sua igreja. Nós vamos nos próximos domingos, então, trabalhar esse tema e hoje, especificamente, eu quero tratar com vocês respondendo a essa pergunta: o que é a igreja? O que é a igreja? Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a igreja não é apenas um endereço no mapa. E hoje, com a facilidade que nós temos, nós temos com um clique, a gente abre já um mapa e a gente já é direcionado com o GPS a irmos a determinado lugar. Aliás, no próximo domingo você já vai ter aí nos bancos, no encosto de cada banco, um QR Code. E aí nesse QR Code, além de outras informações, vai ter o link do mapa da igreja. Porque fica muito fácil, então, a gente compartilhar isso, A pessoa perguntar onde que fica a Igreja Batista Salvação, aí você compartilha o link já com ela e ela já é direcionada direto aqui para o nosso endereço. Mas a Bíblia vai nos ensinar que a igreja não é apenas um endereço no mapa, a igreja é um povo chamado por Deus, aqueles que foram chamados para fora, porque é isso que o termo, a palavra igreja define. Eclésia, no grego, no Novo Testamento, carral no Antigo Testamento, no hebraico, tem as duas palavras, tanto carral como eclésia, o mesmo sentido. Aqueles que foram chamados para fora. Antigamente, as cidades fortificadas, as assembleias daquela cidade aconteciam nos portões de entrada. O povo se reunia regularmente ali
nos portões de entrada das cidades para tratar dos assuntos diversos da vida em comum, da vida em sociedade. Então a ideia de eclésia, daqueles que foram chamados para fora, porque eles então iam para fora dos portões da cidade para se reunirem ali, nos remete então à ideia de que nós somos o povo de Deus, aqueles que foram chamados para fora do mundo, agora para viver uma vida de santidade ao Senhor. É isso que a palavra igreja significa. Igreja, então, é mais do que um local de reunião. Igreja é mais do que a sua programação semanal. A igreja é uma identidade, a igreja é uma família, a igreja é um povo, a igreja é o corpo vivo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. A igreja não é um lugar para ir, mas um povo para ser. A igreja não é um lugar para ir, mas a igreja é uma família para pertencer, um povo para sermos parte dele. E para que a gente possa entender isso, nós precisamos abrir a palavra e descobrir aquilo que Deus diz sobre quem nós somos ou quem nós devemos ser como seu povo, o povo de Deus, aqueles que foram chamados para fora. A palavra igreja, como diz, vem do grego eclésia, significa aqueles que foram chamados para fora. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, não havia prédios que eram chamados de igreja. Os cristãos, eles se reuniam em casa, eles se reuniam no pátio do templo, eles se reuniam ao ar livre. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, nos mostra que a dinâmica daquela igreja chamada primitiva era uma igreja que se reunia no templo, ou seja, no templo a gente precisa ler o pátio dos gentios, né? Aquele lugar que era separado então para o povo de uma maneira geral, o pátio dos gentios, e nas casas. Atos 2, 42 vai nos falar sobre isso. E eles se reuniam e perseveravam unânimes diariamente, se reunindo então no pátio do templo e também de casa em casa. Nós encontramos ali também os 4 elementos básicos de uma igreja. Porque o texto diz que eles se reuniam com 4 propósitos comuns: orar, ouvir a palavra, o partir do pão e a comunhão. A igreja, meus irmãos, ela pode ter muita coisa, ela pode ter muitos ministérios, ela pode ter muitas áreas de atuação, mas ela precisa ter essas 4 coisas que são básicas e elementares da igreja: oração, palavra, comunhão e o partir do pão. Em Atos 2, de 42 a 47, então nós vemos essa igreja vivendo assim. O texto diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Percebam, não tinha luzes, não tinha projetor, não tinha música eletrônica ou música captada, não tinha cadeiras confortáveis como essa, não tinha nada disso. Mas havia vida, porque havia a presença de Deus, havia compromisso. Percebam, o texto diz que eles se dedicavam unânimes ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e das orações. E isso, meus irmãos, levanta para nós algo muito importante, muito interessante. Se por alguma razão hoje, aliás, há 5 anos nós vivemos isso, né? Na pandemia nos foi tirado o prédio, nos foi tirado o lugar de culto. Eu não sei como é que foi aqui em Belo Horizonte, se foi tão restritivo como foi lá no Rio de Janeiro. O Espírito Santo não foi tão restritivo assim, mas o Rio foi, e eu estava em 21 indo para Campos, e quando eu chego em Campos, 1 mês depois houve a segunda onda da pandemia e foi negado o acesso ao templo, a gente não podia ir ter culto de qualquer forma, mesmo que fosse apenas para transmissão, a gente teve que literalmente fechar as portas, né? Se nos fosse tirado o prédio, a pergunta é: ainda nós teríamos a igreja? Se por alguma razão nos fosse impedido de estar aqui neste local,
A igreja, ela continuaria a sua existência? Bem, segundo a Bíblia, sim, porque a igreja não é o prédio, não é o espaço. A igreja são pessoas, são vidas, são pessoas redimidas por Jesus, que unidas pelo Espírito Santo de Deus, vivem em comunhão, realizando a missão que foi dada para nós. Talvez essa seja uma boa definição do que é a igreja. A igreja é a reunião dos salvos, dos redimidos por Cristo Jesus, que, unidos pelo Espírito Santo de Deus, caminham em comunhão, realizando a missão. Que missão é essa? O grande mandamento, a grande ordem que Jesus deixou para nós. Portanto, vão e preguem o Evangelho a toda criatura, a todos os povos, em todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas qual é o grande problema que nós enfrentamos, principalmente nos dias atuais? O problema é que nós precisamos admitir que a nossa cultura, ela influenciou demais a forma como nós vemos a igreja. Nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que é consumista. E muitas pessoas têm olhado para a igreja hoje como um lugar para ir, mas apenas para consumir. Por isso querem estar no melhor espaço, o mais confortável possível, que tenham todos os recursos tecnológicos hoje que uma casa de espetáculos, uma casa de shows pode oferecer, porque eles vão com esse propósito. Aliás, eu estava vendo uma reportagem essa semana de uma igreja, e aqui não é uma crítica, na verdade, mas a reportagem dizia que a igreja conseguiu ler o desejo, principalmente do jovem, porque é uma igreja que se identifica muito com a juventude, e eles oferecem, então, todos esses serviços e todos esses recursos para atrair, então, a juventude. E eles falam, então, que tudo é pensado. As luzes, o telão, a música, tudo é pensado para atrair pessoas que vão ali apenas para serem consumidoras. Consumidoras de uma boa programação, de uma boa reunião, quase que transformando a igreja numa casa de espetáculos. Escolhemos restaurantes pelo cardápio, nós escolhemos lojas e produtos pelo preço, e muitas vezes há muitas pessoas escolhendo as igrejas pelos serviços que elas oferecem. A mentalidade é, se a música for boa, eu vou. Eu estou falando aqui por uma grande musicista ali, a Marcele, ministra de música. Tem muita gente que é assim, não, eu vou lá porque a música é boa. Eu vou lá porque tem um povo que toca bem, que canta bem. Se o pregador for interessante, aí eu vou. E se for aquele pregador da onda, do momento, então atrai as pessoas. Eu vou se eu não tiver nada demais para fazer. De repente, se eu tiver meio que à toa em casa, ou se eu não tiver nenhum compromisso, aí eu vou para a igreja. E quando nós pensamos assim, nós estamos tratando a igreja como um evento e não como um compromisso. Não como um chamado que nós recebemos, aqueles que foram chamados para fora, para viverem agora essa unidade do Espírito, vivendo em comunhão, em harmonia, cumprindo a missão que recebemos como igreja, os salvos e redimidos por Jesus. Eu lembro da história de um missionário, eu tento recordar do nome dele, ainda não consegui, mas eu vou fazê-lo, dele contando da sua experiência. Ele foi missionário em Moçambique durante muitos anos, que o culto
naquela localidade onde ele estava, meus irmãos. E na verdade, essa história dele é um exemplo daquilo que aconteceu com muitos outros grupos, muitas outras igrejas. Mas eu lembro dele falando que o culto acontecia debaixo de uma grande mangueira, debaixo de uma grande árvore. Eu conheço uma igreja que ela nasceu debaixo de uma árvore, lá no Espírito Santo, num bairro lá do Espírito Santo, na casa de um grupo uma família que era cristã, e eles começam a se reunir debaixo de uma árvore. Alguns banquinhos foram colocados ali, e ali eles começaram a igreja. E esse missionário então relata que não havia paredes, não havia som, não tinha nem bancos para eles se sentarem. Mas ele falava que ali havia um povo que cantava e vibrava com todo o coração. Um povo que orava com fervor, um povo que amava o quê? Estar junto. Ali tinha uma igreja. E quando eu ouço o relato desse missionário, eu então entendi que a igreja não é definida por aquilo que nós temos, mas por quem nós somos em Cristo Jesus. A igreja não é definida, meus irmãos, pelo que temos, mas por quem nós somos em Cristo Jesus. Eu gosto muito, inclusive, da expressão de Jesus que chama a igreja, ou chama o seu rebanho de um pequeno rebanho. Jesus não chamou o seu rebanho de um grande rebanho, de um mega rebanho. Jesus chama o seu rebanho de um pequeno rebanho. Porque, meus irmãos, se amanhã esse prédio aqui fosse fechado, será que nós continuaríamos sendo igreja? E essa então é a nossa reflexão para hoje. Porque nós precisamos compreender adequadamente o que significa ser uma igreja local. Precisamos entender biblicamente o que é a igreja, para que de fato então possamos nos comprometer com ela. E aquilo que eu quero falar com vocês então nesses próximos 20 minutos se dá dentro dessa ideia. A igreja não é o lugar para ir, a igreja é um povo para pertencer, um povo para ser. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Aqui, na verdade, é a reunião coletiva da igreja. Mas eu e você somos igreja 24 horas por dia. Onde quer que nós estejamos. E claro que a expressão maior da igreja, ela se dá no seu culto coletivo. No momento em que ela se reúne, como o que acontece nesse momento agora. E a Bíblia nos dá, meus irmãos, muitas imagens para nos explicar o que é a igreja. Eu quero destacar 5 dessas imagens rapidamente nesses próximos 20 minutos. A primeira delas, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, ele vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Paulo vai dizer então que, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E a primeira imagem que nós temos então da igreja é a imagem de um corpo. Nós somos diferentes, mas nós pertencemos ao mesmo corpo. E cada um de nós, meus irmãos, tem um papel. Cada um de nós é chamado a desempenhar uma função. Cada um de nós tem um dom que o Espírito Santo nos dá para o serviço ao outro, para a edificação do outro, para a construção e a edificação do corpo de Cristo. E é fantástica essa imagem que Paulo traz acerca do corpo. Eu gosto de pensar muito dela, aliás, de uma maneira quase que curiosa. Porque Paulo vai falar nesse texto de cada parte, né? Tem a cabeça, tem os braços, tem as mãos, mas cada uma tem uma função. Tem umas que aparecem mais, tem outras que já ficam mais escondidinhas. Mas todas elas têm uma função muito importante. Sabe da maneira como eu penso isso? Tem gente que às vezes pensa assim, mas eu só tenho esse dom, e esse dom é tão pequeno, esse dom quase não aparece, esse dom não é aquele dom, eu não tenho um dom de pregar, eu não tenho um dom de orar como o Elias ora, como o Isaac ora, eu não tenho o dom da palavra como a Jaqueline tem, o meu dom é tão pequenininho, ele quase não aparece. Aí eu fico pensando, quando eu olho para o nosso corpo,
eu lembro do dedo mínimo do pé. Aquele que nós homens, inclusive, a gente quase nem cuida muito, né? Até para cortar a unha do dedinho do pé, a gente esquece, né? Agora dá uma topada na quina do móvel da sua casa, naquela que o dedinho entorta e vai para o lado assim, para você ver se você não chora. Para você ver se você não vai passar ali os próximos dias todo desequilibrado e todo o seu corpo vai padecer porque você deu uma topada e quebrou o dedo mínimo do seu pé. Ele quase não aparece, a gente não dá muita importância para ele, mas machuca o dedinho mínimo do pé para você ver. É isso que Paulo está dizendo. Embora existam algumas partes que aparecem mais, como a cabeça, todo o corpo é importante, cada parte é importante. E quando o corpo está em harmonia, aliás, a definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um equilíbrio entre o físico, o emocional e o espiritual. Quando há, então, um equilíbrio nessas áreas da qual nós somos formados, nós somos o corpo, alma e espírito, quando há um equilíbrio, nós somos saudáveis. Esse é o termo de saúde, essa definição de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele mostra a igreja, quando ele usa a imagem da igreja como um corpo, ou seja, cada um tem um papel, cada um tem um dom, cada um tem uma função, de maneira que se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Esse é o chamado que nós recebemos. O chamado a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. É assim, meus irmãos. Foi o dedinho do pé que quebrou, mas todo o corpo vai padecer. Todo o corpo vai sofrer. Da mesma maneira que quando uma parte se alegra, quando um se alegra, todo o corpo se alegra. Todo o corpo tem, então, os reflexos e os resultados daquele momento de alegria. E a pergunta que eu preciso fazer para mim é: será que eu sou uma parte ativa do corpo ou apenas um espectador? Se o corpo dependesse de você, se a igreja dependesse de você, se a igreja fosse avaliada por você, pela sua vida, pela sua dedicação, pelo seu compromisso, pela sua entrega, pelo seu sacrifício, a igreja ela seria melhor do que ela é hoje ou ela seria pior do que ela é hoje? Porque muitas vezes a gente olha para a igreja, mas a gente avalia a igreja pelo outro, né? A gente diz assim: nossa, se fulano de tal participasse mais, se fulano de tal contribuísse mais, se fulano de tal servisse mais. Mas essa não é a avaliação correta. Esse não é o parâmetro correto. Eu preciso avaliar a igreja a partir da minha vida. E a partir da minha vida, a pergunta que fica é: se eu avaliasse hoje a Igreja Batista da Salvação, através da minha vida, ela seria melhor do que ela é ou ela seria pior do que ela é? A igreja é um corpo. E se esse corpo depende de você, ou se ele dependesse exclusivamente de você, ele seria saudável ou ele estaria enfraquecido? Mas é claro, meus irmãos, que esse corpo tem um cabeça. E o cabeça é Cristo Jesus. Porque Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem dirige, é Ele quem dá vida e sustenta esse corpo. A igreja tem um pastor, e hoje a Igreja Batista da Salvação tem um pastor, mas na verdade, como eu gosto de pensar e dizer, eu não sou o pastor dessa igreja, eu sou apenas o auxiliar do pastor supremo, que é Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja, é Ele quem sustenta a sua igreja, é Ele quem dá vida pela sua igreja, é Ele quem dirige a sua igreja. Então a primeira imagem que nós temos da igreja é a do corpo. A segunda imagem que nós encontramos nas Escrituras acerca da igreja é a imagem da noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, ao falar sobre as funções, marido, esposo, filhos, escravos, ele vai fazer então uma ligação muito estreita, muito direta, principalmente falando aos maridos sobre a maneira como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 5,
versos de 25 a 27. Tem aí o texto? Não tem? Efésios 5, de 25 a 27, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se Cristo amou a igreja dessa forma, nós também somos chamados a nos preparar para o encontro com o noivo. E como nós fazemos isso? Vivendo em santidade. E a pergunta que fica e os irmãos lembram que no aniversário da igreja foi dia 26 de junho, foi no dia 26? No domingo que eu preguei aqui, 29, eu usei inclusive essa ilustração, né? Mas pensando na igreja como noiva de Cristo, você tem honrado a noiva de Cristo ou você tem tratado a igreja com um descaso? O amor que você tem pela igreja reflete o amor que Jesus tem por ela, porque percebam, Paulo está dizendo que Jesus ama tanto a sua igreja que o que ele fez por ela? Ele se sacrificou, ele se entregou, ele morreu pela igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é isso? Amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse se entregar, você sabe, ele se entregou lá na cruz do Calvário. Ele morreu pela sua igreja. Você honra a noiva de Cristo ou você trata a noiva de Cristo com descaso? O seu amor pela igreja reflete o amor que Jesus tem por ela? Interessante porque uma das mais belas figuras e imagens que nós temos acerca da volta de Jesus é que Cristo vem para buscar a sua noiva. E haverá então, no final dos tempos, as chamadas bodas. O que é boda, gente? Casamento. E Cristo vai se casar com quem? Com a sua igreja. Por essa que ele se entregou, ou seja, por mim e por você. Cristo é o noivo fiel que voltará para buscar a sua noiva. Como é que você tem honrado a igreja de Jesus? Como é que você tem honrado a noiva de Cristo? A terceira imagem que nós encontramos acerca da igreja, meus irmãos, é que a igreja, na Bíblia, na palavra de Deus, é que a igreja é a família de Deus. A primeira imagem, a igreja é o corpo. A segunda imagem, a igreja é a noiva. A terceira imagem, a igreja é a família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19, vai nos dizer assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês já não são mais estrangeiros, forasteiros, mas vocês são membros da família de Deus. E sem dúvida nenhuma, essa é uma das figuras que a gente gosta mais de usar, de pensar, de que de fato nós somos família de Deus. E família, todos nós sabemos que não é plateia. Família é relacionamento. Família é cuidado. Família é compromisso. Eu fico pensando em gente que volta e meia diz que a igreja é família de Deus, mas no primeiro problema, na primeira dificuldade, o que ele faz? Ele abandona. Ele troca de família. Você já viu isso? Gente que diz assim, não, a igreja é família, nós somos agora família. Que família é essa que no primeiro problema, na primeira dificuldade, a gente pula fora? Ou a gente vai buscar outra família? É assim que acontece com você? Na sua vida cotidiana? Quantos problemas e quantas dificuldades você já teve na sua família? Talvez nesse momento você esteja enfrentando um problema ou uma dificuldade na sua família, mas você vai buscar outra família para substituir a sua? Perceba, se a igreja é família, e se nós somos hoje a família de Deus, então nós somos chamados a relacionamento, nós somos chamados a cuidado, nós somos chamados a compromisso.
Porque quando eu penso em família, eu penso nesse lugar, nesse grande laboratório que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, onde a gente aprende a perdoar. Família é o lugar onde a gente aprende a suportar uns aos outros. Aliás, nós temos cerca de mais de 50 mandamentos recíprocos. Aliás, tem alguns dos mandamentos bem interessantes, né? Desses mais de 50 mandamentos recíprocos, por exemplo, a Bíblia vai dizer que a gente não deve nem morder nem devorar uns aos outros. Mas a gente é chamado a perdoar, a suportar, a se doar, a se sacrificar, a caminhar juntos. Como é que você tem visto a igreja como família? Ou será que a igreja para você é apenas um evento social? Porque, como eu disse, vivemos num tempo e numa geração onde muitas pessoas até dizem com a sua boca que a igreja é uma família, mas no primeiro momento em que surgem os conflitos, as dificuldades, essas pessoas fogem, essas pessoas se anulam, essas pessoas buscam outras famílias. E isso, para mim, meus irmãos, é algo totalmente discrepante com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta quando ela diz que, como igreja, nós somos a família de Deus. Jesus Cristo é o Filho que nos reconciliou com o Pai. E assim Ele nos transformou em irmãos e irmãs em Cristo Jesus. João, quando escreve o seu prólogo, o primeiro capítulo do seu Evangelho, ele conclui então dizendo que, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, a estes deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus só tem um filho primogênito, que é Jesus. Todos nós, os demais, somos filhos adotados. E essa adoção aconteceu por intermédio do sacrifício de Jesus ali na cruz, morrendo e se entregando por nós. De maneira que agora fomos feitos membros da família de Deus. Jesus nos reconciliou com o Pai e nos tornou irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O chamado que nós recebemos, então, é o chamado para vivermos como família de Deus. Mas a igreja também, em quarto lugar, ela é o templo de Deus. É o templo de Deus. Paulo também, em Efésios, no segundo capítulo, nos versos 21 e 22, ele vai dizer assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados por habitação de Deus no Espírito. Eu li Efésios 2, 21 e 22. Ele diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para habitação de Deus no Espírito. Interessante aquela música que nós já cantamos bastante, mas ainda continuaremos cantando, que está relacionada com o texto de Atos, né? Quando diz: Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Deus habita onde? Em corações, em vidas. Deus habita no meio do seu povo. Deus está aqui neste lugar porque hoje Ele habita na vida e no coração daqueles que foram regenerados, naqueles que foram salvos, naqueles que foram redimidos. Por isso que quando nós nos reunimos, Deus se faz presente. E o próprio Jesus diz que aonde 2 ou 3 se reúnem no seu nome, Ele está no meio deles. Porque Deus não está neste lugar, porque Deus não habita nessas paredes. Deus habita
em cada vida, em cada coração aqui presente. Por isso que a presença de Deus, ela é real, aqui neste lugar. Não porque Deus está no espaço, mas porque Deus está em cada vida, em cada coração. E quando nós nos reunimos, então, nós coletivamente desfrutamos da presença de Deus. É interessante, né, então, nessa perspectiva, porque há muita gente que diz e que sai de casa dizendo assim: eu vou na igreja para me encontrar com Deus. Como se Deus estivesse no espaço, mas nós não vamos nos encontrar com Deus. Porque Deus está em nós, Deus habita em nós, pela ação do Deus Santo Espírito. Ou seja, quando nós nos reunimos e quando nós nos encontramos, é por isso que Paulo vai dizer, né, que o Espírito que habita em mim saúda o Espírito que habita em você. Nós já carregamos, nós já trazemos a presença de Deus. E no culto, nós temos então a expressão coletiva dessa presença, desse Deus que habita em nós. Jesus Cristo é a pedra angular, que sustenta, que alinha todo o edifício, o templo de Deus, porque Ele é a pedra de esquina, conforme o autor do Novo Testamento vai dizer, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Foi a partir dela que Deus então tem edificado a sua igreja, o seu templo, o templo espiritual de Deus. E a última imagem que nós encontramos, meus irmãos, acerca da igreja, é que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O texto que nós lemos de Timóteo, na introdução dessa mensagem, vai dizer: para que, se eu tardar, fique ciente de como você deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está dizendo então aqui que a igreja, ela guarda, ela proclama a verdade de Deus em um mundo que rejeita essa verdade, em um mundo que foge dessa verdade. E nós, meus irmãos, somos chamados então a nos moldar não pela cultura, não pelos valores que o mundo prega, defende, mas nós somos chamados a nos moldar pela palavra de Deus. Nós somos chamados a nos moldar por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Paulo vai dizer, né? Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Porque hoje, como igreja, nós somos, e Paulo vai dizer aqui, o sustentáculo da verdade. E olha que nós vivemos no mundo hoje, esse mundo que, aliás, tem sido classificado já como um mundo pós-moderno ou ultramoderno, e uma das ideologias desse tempo, desse mundo que nós vivemos, é que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo e cada um constrói a sua verdade. Será que é assim? Não. Existe uma verdade. E essa verdade é Jesus. E nós somos chamados hoje, como igreja, a sermos o sustentáculo dessa verdade. Por isso que a palavra precisa habitar em nós. Por isso que nós precisamos, como disse o salmista, em determinada ocasião, esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Porque como igreja, nós somos coluna e sustentáculo da verdade. E a pergunta que fica para mim e para você é: será que eu tenho defendido a verdade da palavra com amor, com firmeza, ou será que eu tenho me acomodado porque eu não quero desagradar as pessoas? E eu falo principalmente nos momentos em que nós não estamos aqui reunidos coletivamente. Nos momentos em que nós estamos na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, quando nós estamos sozinhos, no contato, nos relacionamentos que nós temos, será que eu tenho defendido a palavra? Será que eu tenho sido o sustentáculo dessa verdade, coluna? Ou será que eu tenho agido de maneira conveniente?
porque eu não quero desagradar as pessoas, porque eu não quero pensar na possibilidade de um confronto com as pessoas. Meus irmãos, Jesus é a verdade. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou um estilo de vida, como algo que a gente pode escolher entre vários outros estilos. Não, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for por meu intermédio. Jesus é a verdade que nós anunciamos. Jesus é a verdade que nós proclamamos. Por isso que essa igreja se chama Igreja Batista Salvação, porque em nenhum outro há salvação, e debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Todas essas imagens que nós vimos, e vamos recapitular então as imagens. A igreja é corpo de Cristo. Essa foi a primeira imagem que nós vimos. A segunda? A igreja é a noiva de Cristo. A segunda. A terceira? A igreja é a família de Deus. A quarta? A igreja é o templo de Deus. E a quinta? Coluna e sustentáculo da verdade. Todas essas imagens, meus irmãos, apontam para Jesus, porque Ele é o cabeça, Ele é o noivo, Ele é o filho, Ele é a pedra, Ele é a verdade. Por isso, sem Cristo, não há igreja. E com Cristo, nós somos um povo vivo, santo e missionário. E tudo isso, e todas essas imagens, então, só fazem sentido, porque nós pertencemos a Jesus. De maneira que eu e você não somos chamados apenas a ir à igreja, nós somos chamados a ser a igreja. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça por um instante. E eu quero dar para você alguns instantes para que você possa refletir baseado na sua própria vida, na sua própria postura. Qual é a resposta que você tem dado a Deus? Será que você tem vivido como um consumidor espiritual? Ou será que você já é parte viva, ativa do corpo de Cristo? E se de alguma maneira você percebe que você precisa mudar a sua postura, quem sabe hoje não é o dia de você se render a Jesus. Se render àquele que é o Senhor da igreja e dizer, Senhor, conta comigo. Eu quero ser a tua igreja. Porque, de alguma maneira, a mesma pergunta que um dia o Senhor fez ao profeta Isaías, ou às pessoas que estavam naquele tempo, é a pergunta que Deus tem feito para cada um de nós. Quem enviarei? Quem falará por mim? Quem há de anunciar as boas novas da salvação? Quem há de proclamar esse evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta? Quem? E que a sua resposta possa ser a mesma de Isaías, dizendo, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser a igreja de Jesus. Conta comigo, Jesus. Eu quero ser a tua igreja. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos chamado a sermos o teu povo nesse tempo. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós temos tratado a igreja como um evento e não como um compromisso. Muitas vezes nós temos ido à igreja do Senhor Jesus, mas nós não temos sido de fato a igreja do Senhor Jesus.
Perdoa-nos por isso, Pai. Trata os nossos corações, ó Deus, e nos leva a uma profundidade no relacionamento contigo, para que cada dia mais possamos ser a igreja que o Senhor sonhou, a igreja que o Senhor planejou, a igreja que o Senhor mesmo estabeleceu e que tem uma missão tão clara, tão definida, e que essa realidade, ó Deus, seja a realidade da minha vida, a realidade da vida do coração e de cada um de nós que aqui está nessa noite. Senhor, como aquela canção que também nós cantamos, enche-nos, ó Deus, com Teu Espírito. Endireita, Senhor, as nossas vidas. Dá-nos um novo coração, Pai. E faz isso, Senhor, para que vivamos como um corpo unido, como um corpo saudável, como um corpo que cresce, como um corpo que se multiplica. Faz isso, Senhor, para que vivamos como a noiva, mas uma noiva purificada, uma noiva santa, uma noiva adornada, uma noiva que ama e que honra o seu noivo. Faz isso, Senhor, para que vivamos como família, verdadeiramente família. Família que ama, família que perdoa, família que serve, família que se sacrifica, família que vai atrás, família que não deixa nenhum soldado ferido no campo de batalha. Família que parte e reparte as cargas de um irmão. Enche-nos com Teu Espírito, ó Deus, para que sejamos de fato templo do Senhor. Porque sabemos que o Senhor não está habitando mais em prédios, em edificações. De maneira então que possamos honrar ao Senhor com os nossos corpos. Que cada um de nós cuide do templo, da habitação do Senhor, que é, ó Deus, o nosso coração, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Senhor, enche-nos com Teu Espírito para que, de fato, como igreja do Senhor Jesus, possamos ser coluna e sustentáculo da verdade. E nós sabemos que a verdade é Jesus. E é Jesus quem devemos proclamar, quem devemos anunciar. É sobre Jesus quem nós devemos falar e não nos calar. Como é, ó Deus, o tema da campanha de missões estaduais desse ano. Fala e não te cales. Ergue a cruz da redenção, fala e não te cales. Leve agora o seu perdão. Fala e não te cales, vai com fé aos pecadores, proclamando que Cristo é a salvação. E faz tudo isso, Senhor, não para a nossa glória, mas para a Tua própria glória. Por isso, Senhor, que a Igreja Batista da Salvação, e juntamente com ela todas as igrejas de Cristo que se reúnem no Teu nome, possam viver, ó Deus, a experiência das imagens que são nos mostradas na Tua palavra, que devem ser a igreja do Senhor Jesus. Corpo, família, templo, coluna e sustentáculo da verdade, noiva purificada.
Faz isso para a tua glória. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.